Então vamos ver agora os procedimentos referentes a movimentos de clientes internos, que envolvem aqui também a parte referente a devoluções, como havíamos comentado no vídeo sobre pedidos de vendas. Então, devoluções, movimentos internos, clientes, enfim, seriam aqui também movimentações de vendas, podem ser efetuadas vendas aqui neste módulo, de uma forma mais simples e intermediária, vamos dizer assim, entre as vendas feitas pelo venda balcão, que é uma venda mais simples e rápida, e a venda pela digitação dos pedidos, que é uma venda mais detalhada, passando por etapas. Então aqui nesta opção de vendas, poderíamos efetuar vendas. Esse mesmo recurso está disponível aqui nesse menuzinho vendas, movimento de venda, devoluções interno, e nós estamos utilizando o recurso aqui da nossa área de trabalhos aqui, o atalho. Bom, antes de iniciarmos então, sempre lembrando que o ideal é, ao assistir o vídeo, termos o SIDCOM aberto em paralelo, para irmos assistindo o vídeo e fazendo já lançamentos de testes, de simulações, treinamentos, enfim, no SIDCOM, com a finalidade de se acostumar com a navegação nas telas, com os recursos do sistema, sempre tendo como material de consulta o documentinho equivalente, no caso aqui o procedimento de movimentos de clientes internos, e também com o recurso de entrarmos sempre no manual online do sistema, ali pela tela principal no menu ajuda do sistema, ou ainda teclando F1 em uma tela do sistema. Então, por exemplo, aqui o que nós vamos falar está dentro deste menu, que é o menu vendas, movimentos de vendas, devoluções e internos. Aqui, claro, de uma forma mais geral, vamos dizer assim, mais genérica, por ser o manual padrão do sistema. Já o documentinho de procedimento, o documentinho o qual formatamos, de acordo com os critérios internos da sua empresa, já vão estar mais objetivados, voltados à sua rotina, ao seu dia a dia. Então, vamos aqui ver alguns exemplos. Vou fechar esse manualzinho aqui. Então, o que acontece? Nós temos, na tela de lançamento de movimentos de clientes, evoluções internos, nós temos aqui duas opções de lançamentos e ainda uma opção de pesquisa de movimentos, onde aqui podemos fazer uma pesquisa bem ampla, vamos dizer assim, que pega todas as movimentações realizadas até o momento, ou de um período selecionado, enfim. Estamos vendo aqui que temos comprovantes referentes a transferências entre filiais, notas fiscais de venda, aqui temos um comprovante romaneio, que foi utilizado em uma simulação de venda balcão, por não termos uma impressora fiscal no momento para fazer essa simulação. E
uma simulação aqui, por exemplo, de devolução. Então, o sistema registra nesta tela, nessa consulta, todos os tipos de movimentações e algumas, inclusive, podemos selecionar, consultar, verificarmos aqui nessas telas. Mas, no momento, o que queremos é fazer, mostrarmos como se fazem alguns lançamentos aqui. Então, vamos falar de movimentos com clientes primeiro. Incluir clientes, então, é um lançamento de cliente, já pegou a filial padrão, que seria a matriz, poderia ser uma outra filial, se a empresa possuir. E vamos, então, fazer a nossa pesquisinha aqui, clicando na pastinha amarela ou na tecla F4, para buscarmos um cliente para o qual vamos lançar um movimento. Então, vamos pegar aqui esse primeiro aqui, por exemplo. O comprovante, sempre lembrando, o comprovante é o tipo de operação que estamos executando. Então, aqui poderíamos usar um comprovante 1, que seria um comprovante de venda, sendo que neste caso faríamos a venda de forma muito semelhante à forma como é feita na digitação de pedidos, porém não teríamos as etapas de pendente, reserva de produtos, reserva de estoques, né? Separação na expedição, no estoque para expedição e remessa, e emissão de nota fiscal, faturamento. Nesta opção aqui, se formos fazer uma venda, o que não indicamos, a menos que seja uma rotina, uma necessidade da sua empresa, neste caso aqui, faria-se a digitação toda de uma venda e diretamente o faturamento, a emissão da nota fiscal, não precisando passar então pelas etapas de reserva, separação e emissão de nota fiscal. Mas aqui o que queremos mostrar como movimento de cliente nesse momento seria uma devolução, já que as devoluções feitas quando um cliente seu efetua uma compra e por algum motivo precisa fazer uma devolução, seja ela total ou parcial, na videoaula que trata da venda a balcão, por exemplo, na venda a balcão já existe a rotina de devolução na própria tela de venda a balcão. Já quando a devolução é de uma venda feita através de pedido, a digitação da devolução não se dá na mesma tela em que digitamos o pedido, mas sim aqui nesta tela, onde chegamos através do menu Vendas e Movimentos de Clientes, Devoluções e Internos, ou pelo atalhozinho criado ali na área de trabalho do nosso Sidcom. Então, vamos utilizar aqui aquele mesmo cliente que estávamos pegando e, por padrão, o comprovante de devolução sempre é o comprovante número 7. Ou ainda poderíamos fazer uma busca do comprovante necessário aqui por nome ou código, enfim. Mas aqui está o nosso comprovante 7, que é devolução de nota fiscal. Então, o Sidcom já pegou a série, que é o numerador que está configurado lá para emissão de nota fiscal eletrônica. Nesse caso aqui, poderemos gerar uma nota fiscal eletrônica de devolução. Por exemplo, no caso em que a devolução feita pelo cliente para a sua empresa, ele não tenha emitido uma nota fiscal de devolução. Então, a sua empresa vai ter que gerar essa nota fiscal de devolução para desfazer fiscalmente, contabilmente, a operação que tinha sido feita anteriormente de venda. No caso de o seu cliente emitir uma nota fiscal de devolução,
a nota de devolução emitida por ele já estará anulando o movimento ou parte do movimento de venda que havia sido realizado. E aí então poderemos usar um outro comprovante aqui que não gere a emissão de uma nota, porque ela já foi emitida pelo cliente, mas somente para efeito de darmos entrada de volta no estoque das mercadorias que foram devolvidas e gerar um crédito financeiro para o seu cliente relativo ao que está sendo devolvido. Aqui nós temos a opção de informação de um caixa. Normalmente esse campo fica em branco, não é utilizado. O caixa é utilizado somente quando se tem um controle de mais de um caixa e teria que se informar para qual deles seria a movimentação. Então vamos adiante. O sistema passou direto pelo campo data do movimento, porque a data do movimento ele pega pela data de movimento do sistema, a data do caixa, no caso. Já a data do documento nós podemos editá-la, porque poderia ser uma data retroativa, enfim, essa devolução foi gerada já há alguns dias atrás, então podemos editá-la. Aqui neste exemplo vamos deixar a data que já veio. A condição de pagamento, utilizamos aqui uma condição de pagamento porque é a forma como vamos definir o tratamento deste crédito que vai ser gerado para o cliente. Por exemplo, se fizermos uma venda para ele num prazo de 30 dias e utilizarmos uma condição de pagamento também de 30 dias ou o mais próximo disso, porque podemos ajustar isso aí inclusive, estaremos então gerando um crédito para este cliente na mesma data em que ele deveria estar pagando a parcela ou parcelas da venda que havia sido efetuada para ele. Então o Sidcom vai tratar isso de forma a anular o débito dele, se for uma devolução parcial e ambos os lançamentos, a venda e a devolução, estiverem com uma condição de pagamento para a mesma data, ou ainda, se a devolução foi parcial, que neste caso o Sidcom vai fazer um confronto de valores, vamos dizer assim, vai ver o que seria o débito naquela data e o que está tendo de crédito, e no momento que dermos uma quitação em ambos, porque teremos que fazer isso para não ficar sempre em aberto, sempre pendente aqueles lançamentos ali, o Sidcom então vai verificar que existe um débito, um crédito e vai lançar como uma entrada de caixa, se assim ocorrer, se o cliente pagar efetivamente nesse dia, o Sidcom vai lançar então só a diferença. Por exemplo, a parcela seria de R$1.000, o cliente devolveu 500. Se dermos a quitação em ambos os lançamentos, porque nós vamos ver que o sistema já vai calcular esse valor com um sinal negativo na frente, que seria o crédito para o cliente. Então, ele teria que pagar R$1.000 no dia, está tendo uma devolução de 500. Se quitarmos ambos na mesma data, o sistema vai registrar a entrada apenas da diferença, ou seja, os R$500 que ele ainda teria que pagar. Neste caso, não utilizaríamos o banco, porque o banco sempre é utilizado para geração de boleto bancário. Então aqui poderíamos usar uma opção em carteira ou algo assim. A CFOP, o Código Fiscal, ele já está pegando automaticamente uma CFOP de devolução de vendas dentro do Estado, em função do cadastro deste cliente. Podemos aqui no campo observação colocarmos alguma informação relativa a esta devolução, talvez até mesmo o motivo da devolução. Depois aqui nós temos o campo vendedor. Não seria obrigatoriamente necessário
informar um vendedor aqui nesse tipo de lançamento, devolução, a menos que o vendedor tinha direito à comissão na venda e no caso de estar havendo uma devolução, esta comissão vai ser diminuída, enfim, o valor da devolução tem que ser abatido da comissão devida ao vendedor. Então, neste caso, o Sidcom também vai controlar qual seria o valor correspondente a essa devolução que deve ser abatido da comissão a ser paga ao vendedor. Então, aí neste caso, sim, a gente deve deixar o vendedor, ou até mesmo vendedores, informado nesse lançamento de devolução. Aqui está também puxando um roteiro que está pré-definido lá no cadastro desse cliente. Então, o roteiro aqui, como é uma devolução, não seria importante, mas vamos deixar esse exemplo aí. E aqui viriam demais informações referentes a esse cliente e, enfim, o sistema vai puxar também como um padrão lá do cadastro. Eventualmente, se precisar alterar alguma dessas informações, poderão ser alteradas. Então, aqui nós damos um incluir. O sistema habilita o botão de produtos para que nós possamos, então, informar o que está sendo devolvido. Então, vamos aqui para a nossa pesquisa de costume e vamos dizer que este cliente está fazendo uma devolução de uma certa aqui quantidade de sucos. Está devolvendo 10 unidades do suco. Vamos deixar essa lista de preço mesmo, mas poderíamos utilizar uma outra. É que essa aqui é uma lista que está vinculada ao cliente no cadastro dele, então vamos deixar que venha automaticamente. Aqui poderíamos informar inclusive descontos, se concedemos um desconto na venda, informar os valores de descontos novamente aqui na devolução para que os itens retornem pelo mesmo valor que saíram. Como havíamos comentado antes, então, o sistema já está calculando um valor bruto com o sinal de menos na frente e um total com o sinal de menos na frente. Aqui está havendo uma diferença porque provavelmente a tabela de impostos que temos configurada aqui no momento está incluindo aí algum tributo, algum imposto no valor deste item. Então aqui podemos visualizar já o item lançado e sempre que deslocarmos a telinha temos aqui algumas informações. E realmente temos aqui um valor aqui que está sendo calculado de IPI. Então observamos aqui que a soma do valor do produto com este valor de IPI vai gerar realmente o valor a mais, o valor diferente que havíamos visualizado ali anteriormente. Mas enfim, como exemplo, já serve para termos aqui uma base, um parâmetro de como o sistema trata essas questões. Então aqui é um exemplo então de um lançamento de devolução. Temos aqui alguns outros recursos, como copiar produtos de um lançamento já existente, gravado no sistema, assim como também temos como fazer aqui um ajuste de percentual aqui seria percentual de comissão e aqui o valor calculado. Então, poderíamos aqui fazer alguma modificação de comissão, como estamos vendo aqui a informação no rodapé da telinha. Então, aqui é só para dar uma base aqui do que poderia ser feito em termos de controle aqui também. Saindo desta telinha, nós retornamos à tela principal. Esse nosso lançamento ainda está numa situação pendente, porque ainda estamos fazendo a digitação dele. Então, podemos ir aqui na aba Totais e informar algum outro valor, alguma outra informação
que seja necessária, como por exemplo transportadora, a exemplo do que é feito numa digitação de pedidos, numa venda, mas se essa devolução, a mercadoria for entregue direto dentro da sua empresa, então essa informação não é das mais relevantes. Mas ainda assim podemos aqui informar o tipo de volume, se são caixas, enfim, e quantidade de volumes. Aqui o peso novamente é calculado, semelhante ao que ocorre na digitação de pedidos de venda, porque existe lá no cadastro do produto esta informação aqui e que o sistema calcula. Então aqui poderíamos acrescentar valores relativos a frete, despesas acessórias. Aqui está o cálculo já realizado pelo sistema, e onde ainda poderíamos inserir aqui mais alguma informação de desconto, enfim. Todos esses campos aqui no caso são na verdade nem todos eles, alguns campos aqui são editáveis, né? Outros não, outros aparentam ser editáveis, mas na realidade não são, né? Eles são campos que são alimentados automaticamente pelo sistema, como por exemplo este aqui, que não é permitido editar. Também semelhante ao que fazemos na digitação de um pedido de venda, temos aqui o campo onde podem ser digitados embasamentos fiscais, legais, artigos de CMS, parágrafos de ICMS relativos a este movimento e que devam constar dos dados adicionais da DANF. Então aqui também, semelhante à digitação dos pedidos de venda, este campo aqui também comporta até 5.000 caracteres numa combinação de informações que o sistema esteja levando para o campo de dados adicionais da nota. Também aqui teríamos a opção da receita, semelhante à tela de digitação de pedidos, onde no caso de movimentação em farmácias ou empresas que movimentem medicamentos, distribuidoras de medicamentos, enfim, onde se tenha que ter um controle de número de receita, responsável técnico, enfim. Farmácias, né? Número de receita, farmácias. Então, como comentamos, o SIDCOM já já grava o valor como um valor negativo em termos de movimento no sistema, porque está gerando um crédito para o cliente. Então, quando estamos lançando a devolução, não precisamos informar o sinal de negativo junto aos valores de devolução, porque o próprio movimento de devolução, o comprovante de devolução do SIDCOM, já está configurado para considerar esse valor como um valor negativo, um valor, no caso, que venha a ser um crédito para o cliente, um valor que vai ser devolvido para ele, ou que vai ser concedido um desconto numa próxima venda, enfim, ou vai ser abatido dos débitos dele, como comentamos agora há pouco. Então, aqui vamos concluir esse lançamento, né? Confirmamos, e aqui então já iríamos fazer a emissão da nota fiscal eletrônica, se fosse o caso, né? Só vamos confirmar aqui para efetivar esse lançamento. Não estamos aqui com a configuração para emissão, mas ainda assim o sistema vai concluir a operação. Então estamos vendo aqui que a situação já está como lançado. Se nós formos lá no cadastro de clientes, verificarmos os lançamentos feitos para ele, veremos que esse valor aqui já vai estar lá como um crédito para ele na abinha débitos do cadastro de clientes.
podemos também aqui visualizar esse lançamento, semelhante ao que é feito com os pedidos de vendas e outras operações. Então aqui está o valor negativo, também o valor negativo referente ao imposto, porque vai ser feita a operação, e podemos observar aqui, inclusive, que este produto tem no cadastro dele a informação de um código de barras, então além do código interno do SIDCOM, ele está mostrando aqui o código de barras do produto. Informação essa que, sempre que tivermos alimentado no cadastro dos produtos, vai aparecer nos pedidos de vendas, nas devoluções, em todas as movimentações feitas. Então, no nosso procedimentozinho aqui de movimentações de clientes, normalmente aqui nesse movimentos internos é onde nós geramos movimentações de devolução do cliente, entre outras. Nós temos aqui também, nesta relação aqui do procedimento, vários outros comprovantes que podem ser utilizados aí neste módulo de movimentos de clientes internos, alguma alteração, alguma correção, enfim, de algum lançamento. Enfim, o que ocorre? Neste módulo, nós também podemos, então, fazer consultas, modificações, impressões, até mesmo eliminar algum movimento já lançado, obedecendo sempre alguns critérios, é claro, mas também temos aqui a opção de fazermos lançamentos contábeis. O lançamento contábil que nós chamamos seria, por exemplo, gerarmos um histórico de contas a receber no SIDCOM relativo a um sistema anterior ao SIDCOM. Por exemplo, a sua empresa está migrando de um sistema para o SIDCOM, tem vendas já realizadas, mas que foram feitas a prazo e o contas a receber dessas vendas tem que ser controlado, evidentemente. E para que não precise fazer um duplo controle, trabalhar em dois sistemas diferentes ou, enfim, ter mais de um tipo de local para buscar as informações, o que pode ser feito é gerar um histórico de contas a receber dentro do SIDCOM, daquelas contas que ainda estiverem em aberto, utilizando o que nós chamamos de comprovante contábil, que são comprovantes que não movimentam produto, não movimentam estoque. Então, por exemplo, com base em documentações relativas às vendas já realizadas, podemos vir aqui novamente no Incluir Clientes, né? Selecionar um cliente e lançar para ele alguma pendência financeira. Por exemplo, aqui no nosso comprovante, temos aqui justamente no início da lista a receber contábil ou a receber sistema antigo. Ambos são o mesmo tipo de operação, o que muda é a descrição do lançamento. Podemos aqui usar que é a receber do sistema antigo para termos uma referência de que estamos aqui fazendo um lançamento referente ainda ao uso de um sistema antecessor ao SIDCOM. A série, podemos utilizar a série e o número de uma nota que tenha sido emitida para efetivar esse lançamento, ou até mesmo utilizarmos um controle aleatório, onde não tendo nenhum número de série ou número de documento, não tendo acesso a essa informação para fazer o lançamento, podemos aqui utilizar a série NNNN, 4 N's, e informarmos um número aqui aleatoriamente. Enfim, o ideal é sempre que se tenha um documento até para não
arriscarmos aqui a tentar lançar uma duplicidade de informações, se bem que o sistema sempre faz uma verificação. Então aqui vamos pegar como exemplo o que seria a data do movimento do sistema, como um número de documento. Semelhante ao que vimos agora há pouco, aqui teríamos o caixa e seguimos em frente. Aqui a data do movimento, neste caso, pode ser editada, porque poderíamos aqui informar a data em que efetivamente ocorreu o movimento da venda que gerou esse recebimento contábil que estamos informando aqui. Podemos pegar o total de débitos que o cliente ainda tem, o que já foi pago não tem por que lançarmos no sistema. Então aqui poderíamos pegar e fazer um único lançamento do valor total dividido num número de parcelas restantes, ou ainda lançarmos uma a uma cada parcela devida por este cliente. Então, por exemplo, vamos supor aqui que estivéssemos lançando apenas uma parcela, poderíamos aqui utilizar então de 14, 21, 30, 45, enfim, ou outras condições de pagamento que possam ser criadas dentro da sua empresa. Isto é flexível dentro do Sidcom. Podemos ainda aqui manter a informação de banco, embora esta cobrança não vamos gerar a cobrança eletrônica bancária, o boleto, pelo Sidcom, porque provavelmente já foi emitido, já foi enviado, mas podemos manter aqui o local de pagamento para sabermos onde deverá ser pago esse débito, né? Ou ainda utilizarmos alguma das outras opções existentes aqui, como cobrança em carteira, outros bancos, porque ali o Banco do Brasil é o que está como padrão no cadastro desse cliente, então podemos aqui alterá-lo, ou ainda informar que seria uma dessas outras opções aqui. Por exemplo, um pagamento via depósito em algum dos bancos que a sua empresa movimenta contas, e até mesmo cheque a receber, porque o cliente vai pagar em cheque e não sabemos de que banco, né? Isso aí pode ser informado posteriormente. Então aqui ainda temos um código fiscal inoperável, por quê? Não temos CFOP, não estamos efetuando nenhuma movimentação com produtos. Novamente temos a opção do campo observação, também o campo vendedor, porque aqui, se o vendedor estiver vinculado ao recebimento das parcelas do cliente, o recebimento da sua comissão, então sim, podemos aqui deixar informado o vendedor para que, à medida que o cliente vai quitando seus débitos, então possa ser repassado também o valor equivalente de comissões para o vendedor. Então, também aqui temos o roteiro, porque está lá no cadastro do cliente. Então, quando incluímos aqui, quando vamos incluir esse movimento, o que ocorre? Nós informamos que era um movimento contábil, então o sistema não nos habilita a inserção aqui, a inclusão de produtos nesse lançamento. Ele já abre diretamente uma tela para informarmos aqui o valor do débito desse cliente. Então aqui podemos informar o valor e descontos em percentuais do valor ou despesas, enfim. E aqui até mesmo informarmos manualmente qual seria a comissão do vendedor referente a este lançamento. Então aqui já temos o valor informado e vamos concluir esse lançamento. Já está lançado e então já vamos ter na nossa previsão de contas a receber qual será o valor que teremos a receber então contabilmente desse cliente, conforme comentamos, referente ainda a vendas já feitas anteriormente e que ainda tem parcelas em aberto.
Depois temos aqui como opção o incluir interno, que seriam justamente movimentos internos da empresa, como ajustes de estoque, contagem inicial de estoque. Então, quando clicamos no incluir interno, o sistema já preenche automaticamente a filial que está definida como padrão. Poderíamos alterar a filial se fosse necessário, e já informa aqui quem é o cliente, que no caso do cliente 10.000, dentro do CIDCOM é uma identificação padrão para a sua empresa. 10.000 para a matriz, 10.001 para a filial 1, 10.002 para a filial 2 e assim por diante. Então, como nós pegamos a filial 0, pegou o cliente 10.000 e aqui nós vamos então dar um exemplo de inclusão de estoque no que seria, vamos supor aí, uma contagem, um saldo inicial de estoques, ou até mesmo um ajuste feito num balanço anual, enfim. Então, aqui no documentinho correspondente, nós temos que no item 5, cronograma de atividades, a inclusão de estoque no sistema, seguindo os passos do item 3.2, item 3.2 deste documento, né, que nada mais é do que o passo a passo daquela tela ali que vamos alimentar agora, falando aqui da filial 00 para cliente 10.000, 01 para 10.001 e assim por diante, conforme citado há pouco. Então, a contagem, a inclusão inicial de estoque ou outros ajustes que se façam necessários vão ser feitas ali. No caso da inclusão de estoque no sistema, então, seguindo os passos do item 3.2, incluir como movimento interno e usar o comprovante 25. Então, vamos lá. Nós já estamos aqui no interno, então, com aquelas informações iniciais e vamos usar aqui o comprovante 25. O CIDCOM se encarrega de colocar o zerinho à esquerda, porque na verdade ele é 0,25. E veio a descrição dele ali, romaneio inclusão de estoque. Porque nós temos outros comprovantes de ajustes de estoque. Por exemplo, nós temos aqui alguns comprovantes de ajuste de estoque, do 20 ao 24, que são ajustes que têm que ser feitos gerando uma nota fiscal eletrônica. Seria para aqueles ajustes que necessitam uma comprovação junto à Fazenda de que houve uma quebra, uma perda, ou furto, enfim, do produto que foi adquirido e, na verdade, não foi vendido, mas tem que ser baixado no estoque. E temos do 25 ao 29, os ajustes feitos através de romaneio, que são ajustes internos que não necessitem de emissão de nota fiscal eletrônica. Então, aqui no caso do 25, que nós estamos usando, como é uma operação interna de contagem inicial de estoque, que já deve ter tido seu lançamento fiscal e contábil efetivado há algum tempo, então aqui faremos apenas uma contagem de estoque e informaremos no sistema. Então aqui também podemos usar uma série NNN ou uma série UD única, enfim, temos mais de uma série, mais de um numerador no sistema, mas aqui neste caso o sistema inclusive já vai gerar uma numeração sequencial de movimento, o usuário não precisa se preocupar com isso. Esta tela é igual à que nós vimos de movimentação de clientes. A única diferença é que ela é uma movimentação interna, voltada para a própria empresa. Então, para agilizarmos aqui, vamos passar diretamente para alguns campos, né? E explicar apenas a diferença que faz alimentar ou não alguns campos no caso dessa movimentação interna. Por exemplo, condição de pagamento.
Se não tivermos a necessidade de informar movimentação financeira, contas a pagar referente a esses produtos que estamos inserindo no estoque, não há necessidade de gerar uma condição de pagamento, porque já vamos estar fazendo esse controle de uma outra forma, né? Ou porque realmente não vamos fazer nenhum lançamento aqui a não ser o de quantidade de estoque. Então, também banco aqui no caso não se utilizaria, porque não estamos gerando contas a pagar. Código fiscal não temos porque é uma operação interna, um romaneio, não vai ter uma operação fiscal. Podemos aqui informar alguma coisa em termos de observação, por exemplo, contagem inicial, balanço anual, enfim. Teríamos inclusive aqui, para empresas que têm processos de produção e utilizam o nosso módulo de produção, a possibilidade de vincular uma ordem de produção a este movimento, ou melhor, vincular este movimento a uma ordem de produção. Incluir, no caso, utilizando um comprovante correspondente, não esse de inclusão que estamos usando, uma movimentação com uma ordem de produção. Novamente teríamos aqui o vendedor, mas como é um lançamento de estoque, seria irrelevante. Então vamos fazer a inclusão. Chegamos nos produtos e podemos então dizer que determinado produto nós vamos lançar sua quantidade no estoque. Esta mensagem de erro é normal de acontecer. Ela está aqui dizendo que não foi encontrada uma tabela de CMS vinculada a este comprovante. E não vai encontrar mesmo porque nós estamos fazendo uma movimentação interna que não envolve tributação, nem nota fiscal. Então, este comprovante 25, que é o comprovante romaneio de inclusão de estoque, ele é utilizado justamente por não obrigar, não necessitar a configuração de uma tabela de impostos, ao contrário dos que não são romaneios, dos que geram nota e que necessitam de uma tabela de CMS correspondente. Então aqui apenas damos um OK nessa mensagem e o sistema nos permite continuarmos com o nosso lançamento. Vamos aqui então passar para o campo quantidade. E vamos então informar, por exemplo, compramos aí 48 unidades da água mineral. Ou melhor, contamos no estoque 48 unidades da água mineral. Então aqui poderíamos vincular essas quantidades a uma das listas de preços que nós temos, e neste caso o Sidcom estaria pegando o preço de custo dessa lista de preço, não o de venda, como estamos vendo ali, porque é uma movimentação interna e existe uma configuração que determina que movimentações internas são feitas pelo preço de custo, ou enfim, dependendo da movimentação, se tem um determinado critério. Como nós não informamos condição de pagamento, então também não vamos informar valor aqui. Volto a frisar que o mais interessante aqui no momento é alimentar a quantidade inicial de estoque, e o sistema vai permitir que façamos isso. Então vamos diretamente, não precisamos nem passar por todos os campos, vamos diretamente incluir esse produto. Incluso o produto, já estamos lá posicionados para lançarmos outro item, né? A quantidade em estoque do próximo item a ser incluído aqui no nosso estoque. Vamos pegar aqui o biscoito aqui como exemplo. Novamente nós vemos aquela mensagem, apenas confirmamos, informamos quantos pacotes nós temos do biscoito e novamente apenas incluímos o item.
Então, já serve como base aqui de como são feitos esses lançamentos. E temos então já 2 itens aqui. O recomendável quando se está fazendo essa contagem inicial de estoque, esse tipo de lançamento, é que não se deixe a tela em aberto e não se deixe para fazer a inserção de diversos produtos durante um longo período, para somente depois então sair aqui da tela para concluir esse lançamento. Porque se houver qualquer imprevisto nesse meio tempo, uma queda de energia, uma falta de energia, e o sistema sair do ar, se perderá todo o trabalho feito até o momento. Então o ideal é que se vá inserindo produtos aos poucos, concluindo o lançamento e abrindo um novo lançamento, uma nova movimentação para inclusão de mais itens, fazendo assim então pouco a pouco, mas garantindo o trabalho que está sendo feito. Então aqui, mais uma vez, o sistema nos alerta, está dizendo que o movimento está com valor total zerado, realmente está. Estamos vendo aqui na totalização do movimento que não há valores informados, porque não informamos valor unitário para os itens. Confirmamos, o sistema já está informando aqui que tem 2 produtos sendo lançados nesse movimento. Também aqui teríamos a opção de informarmos alguma coisa relativa a totais e tudo mais, mas volto a dizer, estamos falando aqui basicamente de lançar um saldo inicial de estoque, mas temos todos esses recursos. Também, como eu já citei há pouco, é uma tela idêntica à de movimento com clientes, então temos todos os mesmos recursos aqui. Então vamos concluir o lançamento, vamos então lançar isso aqui no movimento, o sistema alerta novamente para valores zerados, confirmamos e mais uma vez confirmamos então a inclusão. Aqui o sistema está dando um alerta que não encontrou a condição de pagamento do movimento para gerar débitos e esse aqui é um alerta padrão também, então confirmamos mais uma vez e o nosso movimento está lançado, ou seja, já demos entrada das unidades em questão, que podemos visualizar aqui, no nosso estoque. Então, estas quantidades de água e biscoitos já vão estar nos nossos estoques, já vão estar adicionados aos saldos de estoque. Então, aqui estes seriam alguns exemplos de movimentações de clientes, de devoluções e movimentações internas. Também aqui nas movimentações internas poderíamos utilizar um comprovante de transferência entre filiais, por exemplo, para poder gerar movimentos de estoque entre filiais. Então, muito semelhante ao que vimos agora, o que muda é o comprovante, que automaticamente já gera uma contrapartida, vamos dizer assim, para a filial de destino. Então, conseguimos com um único lançamento aqui, dizer de que filial saiu e para qual filial foi, de qual unidade de origem e qual de destino, e o Sidcom já faz num único movimento o lançamento de baixa de estoque de uma e a soma no estoque da outra nesta base de dados. No caso de lançar a entrada de estoques na outra filial, então isso deverá ser feito sim lá na outra, mas o controle por filiais dentro desta unidade, dentro desta base de dados, já vai estar concluído. Então, seriam alguns exemplos de movimentos, né? Como falamos já em algumas outras ocasiões, sempre aqui temos sugestões de relatórios e
Também, como comentado agora há pouco, na nossa tabelinha aqui de comprovantes deste módulo, temos alguns exemplos de módulos que podem de comprovantes que podem ser utilizados, que seria então o devolução que exemplificamos, o inclusão de estoque interno que exemplificamos, com o comprovante 25, e que aqui também teria outras séries além da NNN, que podem ser utilizados, e não está citado aqui, mas os comprovantes de transferências entre filiais, que sempre serão 2 comprovantes, um para baixa e o outro para soma, para entrada, para inclusão em estoque. Então aqui seriam alguns dos exemplos que temos para movimentações no módulo de movimentos com clientes, vendas, devoluções ou internos, sempre no documentinho aqui também mostrando a localização no menu do sistema, e agora também com o recurso de termos os ícones ali na área de trabalho do próprio SIDCOM, que permite então que cada usuário crie os seus atalhos, aquilo que é mais utilizado no dia a dia, para então ter um acesso mais rápido e fácil. E também lembrando, já que falamos em usuários, que algumas operações podem não ser permitidas para um ou outro usuário em função das senhas e permissões das atribuições dadas ao usuário. Então, quando um usuário não conseguir efetivar algum tipo de movimento, ele deverá consultar o seu administrador, o seu supervisor, porque ou ele realmente não tem a permissão para isso, ou a permissão não foi atribuída aqui no cadastro dele dentro do SIDCOM. Então, com isso, concluímos aqui a videoaula de movimentações de clientes, movimentações internas e também devoluções, entre outras.